E, sabe, muitas curas aconteceram. Eu nunca senti o poder do Espírito Santo tão poderosamente como naquela reunião. Quando eu prego o que Deus quer que eu pregue, a pregação torna-se muito mais fácil. E sabe uma outra coisa que eu começo a observar? Quando o Espírito Santo está numa congregação, há um silêncio. É como se o Espírito Santo tomasse conta de mim e expressasse para as pessoas: ouçam. Há uma espécie de reverência na congregação, eles estão atentos. E quando eu tenho a unção sobre mim, a pregação flui. Eu sei que o Espírito está comigo. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Adriana Maia e você está no quadro Qual a Sua História? Você já leu este livro aqui? Este livro é O Batismo do Espírito Santo, o que é, quem precisa dele e por que recebê-lo. E sabe quem escreveu? O pastor Dennis Smith, e nós o convidamos para contar a sua história. E hoje você tem a oportunidade de conhecê-lo. Este testemunho tem a colaboração do pastor Jobson Santos, que fez a tradução para a gente. Esteve conosco na entrevista e fez a tradução para a gente, para que você possa ter acesso a esse conteúdo. Convido você neste momento para juntos fazermos uma oração. Pai Celestial, nós te agradecemos porque podemos estar reunidos aqui e sabemos que não há distância. Quando falamos contigo, estamos diante do teu trono e sabemos que este é o encontro divino que o Senhor preparou. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor use cada um de nós de acordo com a tua vontade para a honra e glória do teu nome e assim abençoe o teu povo. Por favor, Senhor, guie esse diálogo, coloque em nossa mente aquilo que o Senhor deseja que seja falado e que seja Jesus Cristo falando através de nós, abençoando o teu povo. Desde já te agradecemos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, tell us your story. Bom, vamos a um pouco da minha história. Você perguntou sobre onde eu nasci. Eu nasci em South Bend, Indiana, em agosto de 1944, muito tempo atrás. Eu fui adotado aos 6 meses de idade, mas só descobri isso quando fui para o seminário aos 23 anos. Mas a família que me adotou, os Smiths, foram pais maravilhosos. Sou muito grato por ter tido os pais que o Senhor me deu. Não era o que eu chamaria de uma família religiosa. Era uma família moral, mas não religiosa. Só me lembro de termos ido à igreja uma vez em família, quando eu estava no ensino médio. Isso porque acho que minha mãe pressionou meu pai para que fôssemos à igreja. E esse foi o único contato religioso que eu tive naquela época. Eu sempre me interessei por coisas espirituais. Quando eu estava na faculdade, eu estudei engenharia na Universidade Estadual do Colorado, em Fort Collins, Colorado. Tinha um amigo meu que tinha uns tios, uma tia e um tio, que moravam naquela cidade universitária e eram adventistas. Então eu ia lá e os visitava, porque é bom sair do dormitório, sabe? Eu ia visitá-los, eram pessoas muito amigáveis, e com o tempo comecei a ter estudos bíblicos na casa deles com o pastor. Naquela época, eu era um estudante de último ano de engenharia prestes a me formar. Eu recebi estudos bíblicos, fui convencido pelo Senhor a ser batizado, e então eu fui batizado. Acho que foi provavelmente no mês de maio do ano de 1966. Então, estou no Adventismo há 59 anos. Fará 60 anos no ano que vem. Eu sempre fui muito sincero em minhas conversas com o Senhor. Quando eu estava entrando para a igreja, percebi que isso estava na contramão dos meus planos. Eu fiz engenharia, meu pai era engenheiro, e eu fiz engenharia para ganhar um bom dinheiro. Ter casas, carros, sabe?
o materialismo. E eu me lembro de dizer ao Senhor, por que o Senhor não esperou até eu completar 65 anos? Aí eu já poderia estar aposentado, mas eu estou feliz que Ele não esperou. Outra coisa que eu disse ao Senhor é, e se eu não conseguir ser feliz nisso, aí eu não vou continuar. Bom, isso foi há 59 anos. Eu sempre encorajo as pessoas a entregarem a vida a Cristo. É a melhor decisão que elas podem tomar. Bom, eu me formei em engenharia, trabalhei com engenharia por 1 ano e meio, e então a convicção começou a vir muito, muito forte para eu me tornar pastor. Eu não sabia tudo o que estava envolvido. Eu não cresci na igreja, eu não sabia muito sobre a igreja. Eu pensava que os pastores, eles eram indigentes, eles eram pessoas muito pobres. Mas isso não importava, porque eu tive uma forte convicção de que devia servir ao Senhor. Bom, eu estava formado em engenharia mecânica. Naquela época eu estava morando no estado de Washington, na região de Seattle, trabalhando na Boeing. Então, eu entrei em contato com a Universidade de Andrews e fui aceito. Eu descobri que teria que cursar 2 anos na Andrews para obter o meu diploma de religião, para somente depois poder entrar para o seminário. Bom, eu fui até o seminário, dirigi até lá, só para ter certeza de que estava tudo certo, que eu estava fazendo a coisa certa, fazendo os cursos certos. Então marquei uma reunião com o reitor do seminário, que era o Dr. Murdoch. Conversei com ele por cerca de 1 hora. No final da conversa ele disse, bem, Dennis, o trabalho que você fez na faculdade não lhe dará créditos no seminário. Eu disse, eu sei disso. Então ele respondeu, eu não vejo por que você não entrar diretamente no seminário, sem precisar passar pela religião. Então ele anulou todos os pré-requisitos e me deixou entrar direto no seminário. Então eu comecei a estudar. Bom, eu não era adventista há muito tempo, apenas há 1 ano e meio, e eu me sentia muito ignorante. Eu não sabia muita coisa. Então, na aula, eu nunca falava nada, porque havia rapazes lá que estavam na igreja há muitos anos. Eles tinham ido para a faculdade, tinham um diploma em religião. Então, eles eram muito mais inteligentes do que eu. Então, eu simplesmente ia para a aula e fazia o que tinha que fazer. Eu trabalhava meio período para ganhar dinheiro para me sustentar e acabei terminando meus estudos no seminário em dezembro de 1969. Comecei em setembro de 67 e terminei em dezembro de 69. Eu recebi um chamado para ir para uma igreja no estado de Washington e comecei a pastorear em janeiro de 1970. Eu posso dar alguns detalhes interessantes acerca da direção de Deus para mostrar o quão soberano Deus é. Eu estava me preparando para me formar em dezembro de 1969 e era outubro e eu ainda não tinha um chamado, porque eu não tinha uma ajuda financeira de nenhuma associação. Eu tinha uma ajuda financeira da União do Pacífico Norte, mas isso não me dava uma garantia de ser chamado. Então, eu escrevi uma carta para todas as associações adventistas dos Estados Unidos. Só recebi uma resposta e eles disseram que não tinham vaga. Bom, já era outubro e eu recebi um aviso da secretária do seminário de que um presidente de associação estava vindo e ele estava procurando alguém para contratar, um pastor. Então, eu tive uma entrevista com ele. Ele era presidente da Associação de Washington. Então conversamos, e isso foi em outubro. Havia um distrito, uma igreja do distrito aberta em Ferndale, ao norte de Billingham, e eu havia sido estagiário lá. E o pastor distrital gostaria de contratar um estagiário para lá imediatamente, mas eu não poderia ir antes de janeiro. Então conversamos e o presidente disse, há outro aluno que está se formando em Walla Walla e ele pode vir imediatamente. Então eu disse, ok, pastor, tudo bem. Então eu perguntei, e quem é o pastor do distrito? Ele disse, Bill Risley. Quando eu trabalhava na Boeing,
Eu frequentava a igreja de Auburn City e Bill Risley era o pastor lá. Então ele me conhecia. E ele sabia que eu iria para o seminário porque eu conversei com ele sobre isso. Bom, quando ele descobriu que um candidato era eu, Dennis Smith, ele disse, eu vou esperar pelo Dennis. Para mim, isso é uma indicação muito clara da soberania de Deus. Ele colocou o distrital certo lá e aquela igreja simplesmente tinha ficado sem pastor. Eles tinham acabado de chamar um pastor para lá, e ele, inesperadamente, aceitou o chamado para ir para outro lugar. Então, a igreja de uma hora para outra ficou sem pastor. Eu estava me formando e Bill Risley era o pastor distrital. Deus organizou tudo. E é assim que eu encaro o meu ministério ao longo dos anos. Deixe nas mãos do Senhor te colocar onde Ele quiser. Você pode querer ir para outro lugar, mas ore acerca disso. E deixe nas mãos de Deus, e Ele te colocará onde Ele quiser. Eu realmente acredito nisso. Então foi lá que comecei meu pastorado, e foi lá que eu fui ordenado, na Associação de Washington. Eu comecei a pastorear em janeiro de 1970, no final da década de 1990, eu pastoreava aqui no Arizona e era pastor de Wickenburg, Arizona, uma pequena igreja no deserto. E eu tinha uma outra igreja, uma segunda igreja chamada Buckeye. E em setembro de 1999, o Senhor me conduziu a examinar mais de perto o batismo do Espírito Santo. Sabe, eu já tinha ouvido falar dessa expressão, é claro. Eu sabia um pouco sobre o Espírito Santo. Mas, quando eu li Atos capítulo 8, encontrei duas passagens que me convenceram. Atos 8, Filipe estava pregando e os samaritanos aceitaram Jesus e foram batizados. Então, Pedro e João vieram orar para que eles recebessem o batismo do Espírito Santo. E pensei, que interessante, eles se converteram, foram batizados nas águas, mas não haviam sido cheios do Espírito. Bem, talvez eu descubra algo a mais. E então, em Atos capítulo 9, no próximo capítulo, temos Paulo e sua poderosa conversão. E ele fica cego e é enviado para um determinado lugar, e Deus envia Ananias até ele. E Ananias chega até Saulo e diz, eu vim aqui por dois motivos. Eu vou orar para que você recupere a visão e se torne cheio do Espírito Santo. E então, encontro isto novamente. Ele já estava convertido, uma conversão poderosa, mas ele ainda não havia sido batizado com o Espírito. Então, Ananias impôs as mãos sobre ele e orou. Então, nesse caso, diz que Saulo foi batizado depois. Então, a condição para receber o batismo do Espírito Santo é que você precisa ter passado pelo novo nascimento. Você precisa ser um cristão convertido, ter aceitado a Cristo Jesus, ter entregado sua vida a Cristo. E então, uma vez que você entenda o batismo do Espírito Santo, sim, você pode orar pedindo isso. No caso de Saulo, ele ainda nem tinha sido batizado nas águas, mas ele tornou-se cheio do batismo do Espírito Santo. Bom, quando minha esposa e eu oramos pelo batismo do Espírito Santo, eu não senti nada. Mas eu pensei, ok, fizemos o que o Senhor queria que fizéssemos. Mas no dia seguinte, eu comecei a ver algumas mudanças acontecendo dentro de mim. Eu queria orar não porque eu deveria, mas porque eu queria. Eu também queria estudar mais a Bíblia, não porque era minha obrigação, mas porque eu queria. Uma convicção mais profunda de arrependimento veio sobre mim. Uma alegria maior estava em meu coração. E enquanto eu lia a Bíblia, o Senhor me guiava. Todos os tipos de versos bíblicos começaram a se abrir para mim sob a direção do Espírito Santo. E eu não tinha observado isso antes. Eu comecei a escrever o que o Senhor estava me mostrando,
porque eu pensei que eu poderia esquecer. Então, eu anotei, juntei tudo em um manuscrito. Bom, naquela época, eu comecei a pregar sobre isso na minha igreja. Conforme eu aprendia, eu pregava. E então, eu estava pregando em Wickenburg e ensinando em uma reunião de oração. Eu me lembro que um dos membros da igreja me perguntou em uma reunião de oração: alguém mais está ensinando sobre isso? Eu disse: não sei. Mas então o Senhor me guiou. Eu tinha na minha biblioteca o livro A Vinda do Consolador, de Leroy Froom. E eu li aquele livro e ali havia declarações de Leroy Froom acerca do batismo do Espírito Santo. E isso me deu um certo encorajamento, porque eu não estava sozinho. E eu estava juntando tudo aquilo. Eu comecei a ver muitas curas. Muitas curas físicas. O Senhor também liderou na área da cura emocional. Eu vi muitas curas emocionais. Então recebi um telefonema do presidente da associação. Ele tinha um outro distrito para me enviar, mas eu contei a ele o que estava acontecendo e ele disse: bom, então talvez melhor você ficar onde está. Eu disse sim, porque muitas coisas boas estavam acontecendo na igreja. Então ele disse: por que você não fala para os nossos pastores no concílio em janeiro? Isso era em setembro de 99. Quando eu comecei a entender acerca do batismo do Espírito Santo e recebi o batismo do Espírito Santo. Então ele disse: nós temos nossa reunião de pastores em janeiro, venha e fale para nós. Bom, naquela época eu tinha um manuscrito que eu havia escrito e um de nossos membros da igreja já tinha recebido, eu havia dado aquele manuscrito para alguns pastores e era aquilo. Então, em agosto de 2000, foi quando eu recebi o chamado e minha esposa e eu nos mudamos para Connecticut. E eu comecei a pastorear a igreja de New Haven, Connecticut. Tinha também a igreja de Stratford, mas New Haven era a igreja principal. E foi aí que eu comecei de verdade a ver a direção de Deus de forma dramática em todos esses assuntos relacionados ao batismo do Espírito Santo. E foi ali que eu escrevi também o meu primeiro livro. Bom, eu estava no meu escritório da igreja em New Haven e recebi uma ligação certa manhã de Jim Homberger. Jim Homberger é um autor também, ele já havia escrito vários livros. Ele me ligou e disse: sabe, eu estava em Montana e uma senhora idosa me deu um manuscrito que você escreveu. E ela ficou insistindo para eu ler e finalmente eu li ontem à noite. E a leitura me impactou. Então veja, Deus guiou essa irmã para conseguir o manuscrito, não sei como, e Deus guiou para chegar até Jim, e Deus guiou para Jim me ligar. Sabe, quando você escreve algo, você não sabe a quem vai abençoar. E foi uma bênção para Jim Homberger. E quando eu percebi que o havia abençoado, eu pensei, ok, talvez eu devesse colocar essas ideias em um livro. E foi assim que nasceu o meu primeiro livro, chamado O Batismo do Espírito Santo. Bom, e o segundo livro foi sobre evangelismo. E esses dois primeiros livros foram agregados no livro que veio a se chamar O Batismo do Espírito Santo. A minha esposa e eu investimos todas as nossas economias para essa publicação pessoal. Nos custou cerca de $5.000 para publicá-lo, para imprimi-lo. E, como eu disse, o senhor me convenceu a não divulgar, fazer propaganda do livro. E eu falei, ok, senhor. Bom, eu me mudei para lá em agosto de 2000 e nós tivemos umas reuniões de reavivamento em nossa igreja. Foram com base no batismo do Espírito Santo. Isso foi no início do ano 2001. Uma de nossas irmãs da igreja foi curada de fibromialgia e ela havia sofrido abuso sexual na infância. Felizmente, isso acontece com várias pessoas. Ela foi curada
E ela escreveu para a rede de TV 3ABN. E a 3ABN entrou em contato com ela e disse: nós queremos que você venha para termos uma entrevista com você. E queremos que você traga o seu pastor. Então ela me ligou e disse: vamos, pastor. E eu falei: ok, eu vou com você. Bom, ela disse que o que aconteceu foi baseado no livro O Batismo do Espírito Santo. Então eu enviei o livro para o diretor da 3ABN na época, Danny Sheldon. E então, naquele programa 3ABN Today, Danny me entrevistou, a irmã Marian e seu marido estavam lá. E quando o programa começou, Danny mostrou o livro O Batismo do Espírito Santo. Bom, eu havia contatado a loja que vendia livros da associação no sul da Nova Inglaterra, tipo Cells, e eu havia perguntado ao gerente se ele poderia ficar com alguns dos meus livros em estoque, se alguém quisesse. Bem, assim que aquela entrevista de TV terminou, eles imediatamente começaram a receber telefonemas de todos os Estados Unidos pedindo aquele livro, O Batismo do Espírito Santo. Bom, foi assim que Deus lançou o meu ministério. E tudo foi Deus. Esse é um ministério 100% do Senhor. Então eu comecei a receber convites para pregar. Veja, eu nunca me ofereço para falar ou pregar em algum lugar. As pessoas vêm e me pedem. Então, o livro começou a ser distribuído, então eu escrevi um segundo livro. E enquanto ali eu pastoreava, eu aprendi muito sobre oração, escrevi um livro sobre o batismo do Espírito e a oração. Então, eu escrevi vários livros sobre diferentes assuntos. E, sabe, eu vi muitas curas físicas, muitas curas emocionais, até mesmo cura de possessão demoníaca. Certa vez eu estava numa igreja na Flórida, participando de algumas reuniões, e me perguntaram se eu tinha um livro sobre libertação espiritual. Na época eu não tinha. Então, foi assim que surgiu o livro O Batismo no Espírito e Libertação. E é assim que Deus me guia, e continuou me guiando ano após ano. Então, eu comecei a escrever livros sobre vários assuntos, sobre comunhão, sobre oração, sobre libertação espiritual. E eu sabia que estava faltando alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Então, em 2006, isso foi 40 anos depois do meu batismo, em 2006, eu estava lendo um livro cristão e, de repente, eu percebi instantaneamente o que significa permanecer em Cristo, a justificação pela fé e a vitória por meio de Cristo. Eu costumava pensar, bom, se vier uma tentação, você se esforça e vence. Mas eu sabia que isso não funcionava. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. E, de repente, isso foi algo instantâneo. Quando eu estava lendo o livro, eu percebi que a chave para a vitória é Jesus em você. Se você for tentado a ser impaciente, peça a Jesus para lhe dar a paciência dele. Qualquer coisa que você precise, Jesus Cristo tem a solução. E se Jesus está em você, então, através do batismo do Espírito Santo, Jesus vive em você mais plenamente. E, através do batismo do Espírito Santo, é deste modo que alcançamos a vitória. Então, você, em primeiro lugar, percebe a tentação. Imaginemos que alguém magoe você. Você desvia sua mente e diz assim, Jesus, me dê o seu perdão em relação a essa pessoa, porque eu não quero ficar com raiva dela. Você não pensa no que aquela pessoa fez. Se o pensamento vem de novo, você novamente ora. Jesus, me dê o seu perdão.
Esse é um processo, leva tempo, mas essa é a chave para a vitória. Jesus em você. E é isso que Paulo diz em Colossenses 1:27. Este é o mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. Esta é a única esperança que temos de refletir o caráter de Cristo, de termos a glória de Deus. Então, esse foi um grande passo para mim. Então, eu vejo na vida do cristão três coisas muito importantes. Número um, você precisa nascer de novo. Número dois, você precisa entender a experiência do batismo do Espírito Santo que está disponível para todo cristão. A propósito, esta é a chuva temporã, não é a chuva serôdia. E número 3, vocês precisam entender o que é ser justificado pela fé, que é o que eu acabei de descrever, como deixar Jesus lhe dar a vitória. E então você cresce nesse processo. É como uma jornada. Você começa com o batismo do Espírito Santo e Deus então começa a abrir o seu entendimento a todos esses ensinamentos diferentes. Só para dar ideia a vocês, quando eu escrevi o livro sobre a comunhão cristã, o livro Vinho Novo em Odres Velhos, sabe, esta é uma das coisas mais difíceis de fazer na igreja. Quando você faz pequenos grupos, eles se formam, mas depois de um tempo eles meio que morrem. Eu me lembro, eu estava orando ao Senhor no meu escritório, em casa, e o Senhor simplesmente disse, vai acontecer. Mas o que será que ele queria dizer com isso? Sabe, no momento, os membros da igreja não sentem necessidade disso. Mas, com o passar do tempo, à medida que as coisas no mundo piorarem e os membros vão sentir a necessidade, haverá um desejo de terem mais comunhão. Então, esse é um livro bastante importante, é O Batismo do Espírito Santo e Vinho Novo em Odres Velhos. Também, Permanecendo em Cristo. Então, eu escrevi um sobre o batismo do Espírito Santo. Sabe, algumas pessoas começaram a me dizer, pastor, o que você está escrevendo é semelhante à mensagem de 1888. E eu pensava que a mensagem de 1888 fosse sobre justificação. Mas, ao começar a ler o que Jones e Wagner escreveram, aí eu vi, estava lá, tudo. O Espírito Santo, a justificação, a santificação. Então eu juntei tudo no livro O Batismo do Espírito e a mensagem da justificação pela fé de 1888. E então, Deus me revelou que esta é a mensagem de 1888 que foi rejeitada. Então, nós estamos enfrentando isso de novo. Tem sido uma jornada que Deus tem me conduzido, tem sido emocionante. Bom, uma experiência que eu tive, certa vez nós estávamos na igreja de New Haven e aconteceu uma tempestade de neve, estávamos numa reunião de oração. Na oração de encerramento, eu de repente senti a presença do Espírito Santo. E então eu perguntei aos irmãos, vocês sentem isso? Eles disseram, sim, sentimos. E então nós ficamos ali por 1 hora a mais, comungando uns com os outros, com uma tempestade de neve lá fora. Sabe, você nunca sabe quando o batismo do Espírito Santo vai se manifestar. Ele está sempre com você, mas de quando em quando o Espírito Santo aparece de uma maneira única e poderosa. Eu coloquei esse testemunho em algum dos meus livros. Certa ocasião eu estava em Indian Creek, e eu fui convidado para falar em uma reunião de pastores da associação chamada Indian Creek. Era um lugar isolado, não tinha TV, nada disso. Então, domingo eles tinham a reunião de negócios da igreja. Então, na segunda, na terça, na quarta, eles se concentraram
no batismo do Espírito Santo. E eu nunca vi o Espírito Santo vir de maneira tão poderosa. Ele veio no domingo à noite, e ele veio de maneira mais poderosa na segunda, e ainda mais poderosa na terça-feira. E você sabe, como pastores, às vezes nós usamos máscaras. E sabe, ali aqueles pastores, eles começaram a se abrir uns com os outros. E um pastor disse, olha, ele estava realmente com muita raiva da associação, parece que do presidente, porque ele não havia sido colocado na igreja que ele queria, e ele estava com muita raiva, e ele confessou isso, pediu perdão, e, sabe, muitas curas aconteceram. Eu nunca senti o poder do Espírito Santo tão poderosamente como naquela reunião. O presidente da associação, ele havia sido presidente da União na Etiópia, ou em algum lugar na África, e ele disse que havia experimentado isso há muitos anos atrás, e ele tinha orado a Deus para que ele pudesse experimentar algo semelhante antes dele se aposentar. E Deus o abençoou, passando por isso novamente naquela reunião. Nós, pastores, vários de nós, sentíamos que poderíamos morrer logo após, e seríamos muito felizes. Quando eu cheguei em casa e contei isso à minha esposa, eu lembro de dizer a ela, sabe, Patty, se alguém entrasse por essa porta agora mesmo e apontasse uma arma para minha cabeça e dissesse, ou você nega Cristo ou eu te mato, alegremente eu poderia morrer por Cristo. Isso me deu uma ideia. Sabe, às vezes nós nos preocupamos a respeito do tempo de angústia, temos medo se vamos conseguir suportar todas as coisas que vão de acontecer durante o tempo de angústia. Bom, no pequeno tempo de angústia haverá perseguição e vai haver algumas perdas de vida, mas no grande tempo de angústia nenhuma vida vai se perder, então não temos com o que nos preocupar. Sabe, o poder do Espírito Santo que experimentamos naquela reunião, este é o tipo de poder que o povo de Deus vai experimentar no final. Não somente o poder da chuva temporã, mas o poder da chuva serôdia. Antes daquela experiência que eu tive, quando eu lia sobre Paulo e Silas cantando na prisão, e eles ali acorrentados, eu pensava, nossa, eu não sei se eu vou conseguir, mas agora eu sei. Eu sei como funciona. Ou seja, Deus, o Espírito Santo, lhe dá o que você precisa. Conforme eu passei por essas experiências maravilhosas, em ver como o Senhor guiou tudo, eu estou muito empolgado. Sabe, desde setembro de 1999, a minha vida não é mais a mesma. Tanto pessoal, como no ministério também. Eu percebi que o que eu comecei a vivenciar era a chave para a terminação da obra de Deus na Terra. O batismo do Espírito Santo. Esta tem sido uma experiência maravilhosa. O pastor Dennis Smith foi o responsável por aquela série 40 Dias de Oração. Pedimos para ele contar um pouquinho sobre ela. Sabe, a produção das séries de livros sobre os 40 dias, na verdade, está associado ao Brasil. Porque havia um diretor de reportagem do Brasil aqui na nossa associação no sul da Nova Inglaterra. E eles tinham uma missão chamada Missão Latino-Americana. Eles vinham para uma região, traziam jovens para fazer o trabalho da reportagem, dar estudos bíblicos, e depois faziam uma reunião evangelística. E essa ideia veio do Brasil. E eles queriam um devocional de 40 dias para ser lido antes das reuniões evangelísticas. Bom, Luiz sabia que eu havia escrito alguns livros, e então eles
marcaram uma reunião com o meu ancião para saber o que eu estava fazendo. Então, nós nos assentamos lá ao redor da mesa, na igreja, e Luiz me disse assim, a gente quer que você prepare um devocional de 40 dias para usarmos antes das reuniões evangelísticas. Então eu disse, ok. Então eu montei o devocional de 40 dias baseado em 5 dos meus livros. Se você olhar para aquele livro, o primeiro deles, eu não sei se vocês têm alguns dos meus livros devocionais sobre 40 dias no Brasil. O primeiro deles foi 40 dias para se preparar para a segunda vinda. Para preparar este livro, eu utilizei 5 dos meus livros que eu já tinha escrito. 5 vezes 8, nós temos 40 dias. O batismo do Espírito Santo, a oração, habitar em Cristo, que é a justificação pela fé, o evangelismo e, então, a comunhão cristã. A partir destes 5 assuntos, de livros que eu já havia publicado, eu os coloquei neste devocional de 40 dias. Então, esse foi o primeiro da série de livros de 40 dias. Eles me disseram o formato que eles queriam, eu coloquei no livro, com foco na oração, e eu fiz o que eles me pediram. E quando Deus me dirigiu a isso, eu soube com certeza de que era uma ação de Deus, porque esses livros passaram a ser publicados pela editora adventista, na época a Review and Herald, agora a Pacific Press. E quando a nossa denominação publicou aquele livro que continha essas mensagens, eles simplesmente estouraram nas vendas. Os demais livros, eu mesmo os havia publicado, era um movimento mais de leigos. E os leigos liam, mostravam para o pastor. Mas quando os devocionais dos 40 dias começaram a ser publicados, eles se espalharam pelo mundo em diferentes idiomas. Um irmão chamado Helmut Heubeil, não sei se você já ouviu falar sobre ele, ele escreveu aquele livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Eu vou contar a história dele. Eu havia ido a uma pequena igreja no Tennessee fazer um final de semana. E lá havia uma senhora chamada Carol Squire. Nós conversamos, ela gostou muito da mensagem, ela recebeu os meus livros. Ela estava trabalhando num retiro de saúde na Romênia. Ela voltou para lá e levou os livros. E o pastor Helmut estava lá em algum momento. Ela deu a ele os livros. Ela disse a ele, você tem que ler esses livros. Ele os leu. E Deus usou estes livros para inspirá-lo, e foi assim que ele escreveu o seu primeiro livro, Passos para o Avivamento Pessoal. E é por isso que ele menciona o livro dos 40 dias o tempo todo, porque foi ali que ele obteve a compreensão sobre esses temas, e isso foi fundamental. Ele morava na Alemanha, e isso foi fundamental para que o primeiro livro dos 40 dias fosse publicado em vários idiomas ao redor do mundo. Tudo foi obra de Deus. Eu apenas me sento e deixo que Deus me guie. Tem sido história após história desse modo. É o Espírito Santo guiando o tempo todo. Agora eu quero compartilhar com você onde estamos hoje. Eu acho que nós estamos num momento muito complicado, muito difícil em nossa denominação. Quando as pessoas me perguntavam, pastor, o senhor acha que o abalo
a sacudidura vai vir logo ou vai demorar? Eu achava que iria demorar, mas eu já vi o suficiente. Muitas coisas aconteceram a esta denominação. Veja, no final dos anos 70, no início dos anos 80, Ellen White foi atacada por usar fontes, né, de outros escritores. Walter Ray a atacou, dizendo que ela não podia ter usado fontes, além dos escritos dela mesma. Depois Ford atacou a doutrina do santuário. Muita coisa aconteceu naquela época. Mas sabe, agora algo intenso está acontecendo de novo. Nós perdemos muitos pastores por causa de Desmond Ford. Mas agora, por conta das mídias sociais, do YouTube e todas essas ferramentas, o que está acontecendo pode ter um impacto muito maior do que o daquela época. Eu não sei se vocês têm a revista Adventista aí no Brasil. Todo mês recebemos uma. Na edição de maio agora de 2025 nos Estados Unidos, o nosso presidente da Associação Geral, Ted Wilson, ele escreveu um artigo falando sobre a festa de casamento, e ele disse isso. Hoje, quando a verdade de Deus é proclamada, haverá pessoas que não estarão alinhadas com a palavra santa de Deus, mas haverão de seguir com a sua própria cabeça. Haverá o bem e o mal, o trigo e o joio. Ele está se referindo a Mateus 13. A Bíblia nos assegura que haverá uma sacudidura. E então o pastor Ted disse, de fato, eu acredito que a sacudidura começou. E, ao olhar para o cenário da igreja, eu também concordo com isso. Eu acho que 3 coisas estão começando agora que não aconteceram antes. Ellen White diz que o selamento acontecerá antes da sacudidura. Tenho citações que falam sobre isso. Eu acho que nós já entramos no tempo do selamento. Eu acho que a sacudidura está começando. E quando você olha para o que Ellen White disse sobre a mensagem de 1888, ela conectou esses acontecimentos. Ela disse, eu acho que a história está se repetindo. Bom, quando Ellen White fala sobre a mensagem de 1888, ela diz, esta é a mensagem que Deus ordenou que seja dada ao mundo. É a mensagem do terceiro anjo que deve ser proclamada em alta voz, isto é, com alto clamor e acompanhada pelo derramamento do Espírito em grande medida. Bom, eu creio que o que Deus colocou em meu coração é o que foi pregado em 1888. E Deus está levando esta mensagem e os meus livros ao redor de todo o mundo. E eu praticamente não estou fazendo nada. Eu descobri que quanto mais cheio do Espírito Santo você está, parece que você faz menos e Deus faz mais. Portanto, eu acho que esta mensagem sobre o batismo do Espírito Santo, a justiça pela fé, que é a vitória sobre a tentação, eu acho que esta é uma mensagem de selamento. Veja aqui 2 citações de Ellen White. Primeiros Escritos, página 270, ela perguntou ao anjo, o que causará a sacudidura? O anjo respondeu, vai ser causada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Portanto, vai ser produzido pela mensagem de Laodiceia, quando
essa mensagem for dada, vai conduzir a um levantamento do padrão. Qual é o padrão? Os 10 mandamentos. A mensagem direta da palavra. E alguns não vão suportar esse testemunho direto. Eles vão se levantar contra. E é isso que vai causar a sacudidura entre nós. Se você prestar atenção na mensagem à Laodiceia, eu a chamo o último aviso de Deus para a igreja. Esta é a mensagem de selamento. Aqueles que a rejeitarem serão sacudidos para fora. Ellen White diz isso a respeito da sacudidura. No comentário bíblico, página 1161. Assim que o povo de Deus for selado em suas testas, não é um selo ou marca externo, mas é o estabelecimento na verdade tanto intelectual quanto espiritualmente. Eu diria, seria algo experimental, de modo que as pessoas não possam ser movidas. Então, assim que o povo for selado e preparado para a sacudidura virá. Eu estou falando um pouquinho rápido, mas vou dar mais uma declaração que apoia isto que eu estou falando. Não caiam na armadilha que as pessoas estão armando quando dizem que não é possível guardar os mandamentos, quando dizem que não é possível viver uma vida perfeita. A mensagem de Laodiceia é uma advertência de que estamos numa condição muito pobre espiritualmente e que, se não mudarmos, estaremos perdidos. Ellen White diz que aqueles que estão em Laodiceia também são chamados de as virgens tolas. Elas não têm o óleo do batismo do Espírito Santo. Ok. Quando você olha para a mensagem de Laodiceia, Deus dá a solução. Ele diz, compre de mim. O que você compra? O que você compra? Ele lista o ouro, as vestes brancas e o colírio. E os próximos versos dizem que ele está batendo a porta pedindo para entrar. Alguns anos atrás, eu vi algo que nunca tinha visto antes. O ouro, as vestes brancas e o colírio estão na ordem inversa, experimentalmente. Experimentalmente, você começa com o colírio, que é o batismo do Espírito Santo. Ele está batendo na porta e dessa maneira é que você deixa Jesus entrar em sua vida através do batismo do Espírito Santo. Uma vez que Cristo está na sua vida, o próximo passo é a vestimenta branca. A justiça justificadora de Cristo e a justiça santificadora de Cristo. Esta é a mensagem de 1888. E uma vez que você experimenta isso, isto lhe leva ao objetivo, o perfeito caráter de Cristo. O que isso significa é que aqueles que estiverem vivos quando Jesus vier, eles terão passado pela experiência do batismo do Espírito, a chuva temporal, terão se desenvolvido sob a justiça de Cristo, as vestes brancas, a ponto de refletirem perfeitamente o caráter de Cristo. E como o caráter de Cristo se reflete, o que isso significa? Eles aprenderam a deixar Jesus lhes dar a vitória sobre todas as tentações. É por isso que eles guardam os mandamentos. Não são eles que guardam os mandamentos, é Cristo obedecendo dentro deles e através deles. Isso faz uma grande diferença. Eles ainda têm uma natureza pecaminosa. Mas o que significa isso? É que se você sabe que uma coisa é errada, você não precisa praticar. Se você sabe que é pecado, você não precisa cometer o pecado. E Paulo descreve isto. Eu fui crucificado com Cristo. No entanto, vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando você está crucificado com Cristo, então o poder da sua natureza pecaminosa não precisa mais controlar você.
E é então que Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Não é Paulo vivendo mais, é Cristo vivendo nele. E então Paulo apresenta um outro ponto, a vida que agora vivo na carne. Eu ainda estou na natureza pecaminosa, mas eu estou lendo aqui na Bíblia, versão King James. Não sei o que diz a versão em português, mas a King James, em Gálatas 2:20, diz: a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus. E já a nova versão King James diz: eu vivo pela fé no Filho de Deus. Pode ser uma coisa ou a outra, mas o que isso significa? A fé de Jesus se refere à sua fiel obediência ao Pai. É por isso que em Apocalipse 14:12 diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Veja, aparece aqui novamente, é uma declaração paralela, diz a mesma coisa. Se você tem Jesus vivendo em você e ele está vivendo a sua fiel obediência ao Pai em você, bom, então você tem a observância dos mandamentos em sua vida. As duas coisas andam juntas. Então, a mensagem de Laodiceia é uma mensagem de obediência aos mandamentos de Deus. A propósito, Ellen White disse isso ao comentar sobre a mensagem à Laodiceia. Ela diz: o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muito preciosa ao seu povo por meio de Wagner e Jones. Esta mensagem, a propósito, não é só para os adventistas do sétimo dia, mas para o mundo inteiro. A mensagem de um Salvador, de sacrifício pelos pecados, a mensagem da justificação pela fé, convida as pessoas a receberem a justiça de Cristo. Então, Ellen White diz, se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Portanto, estamos vivendo hoje no momento mais solene que qualquer geração já viveu. Nós sabemos o que está acontecendo no mundo, todo tipo de coisas. Bom, eu estou descrevendo para vocês o que está acontecendo na igreja hoje. Eu creio que com esta mensagem de Laodiceia, o selamento já começou. E eu creio que a sacudidura vai acontecer com aqueles que rejeitam essa mensagem. Ellen White mencionou que quando a chuva serôdia começasse a cair, aqueles que recebem a mensagem de Laodiceia, o batismo do Espírito Santo, esses vão crescer espiritualmente. A propósito, para você crescer espiritualmente, você primeiro precisa receber a chuva temporã, para depois receber a chuva serôdia. Aqueles que estiverem esperando a chuva serôdia para abandonarem os seus pecados, será tarde demais. Temos que crescer sob a chuva temporã, em plenitude de maturidade espiritual. Então, é dessa maneira que acontece. O batismo do Espírito Santo tem que vir primeiro. Você cultiva, recebe a chuva do batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia começa a cair, adiciona poder à sua vida, você cresce nas vestes brancas da justiça de Cristo e no ouro puro do caráter perfeito de Cristo. É por isso que Ellen White diz que haverá muitos na igreja em que a chuva serôdia estará caindo ao redor deles e eles nem perceberão. Nós somos advertidos a respeito de uma grande apostasia que haverá no fim. Houve a apostasia alfa com Kellogg, e Ellen White fala que ela tremia ao pensar na apostasia ômega quando ela pensava no povo de Deus naquele tempo. Sabe, a apostasia ômega está ligada ao selamento. Aqueles que dizem que você não pode ter completa vitória sobre a tentação e o pecado, e é isso que tem sido ensinado na igreja hoje, e eles também dizem, você não pode viver sem um mediador. Então,
eles acabam com o ensino do santuário e também de viver sem um mediador durante o tempo de angústia. Então eles acabam com tudo isso e dizem que você realmente não pode ter vitória sobre a tentação e o pecado. Então, e na minha opinião, esta é a apostasia ômega que está acontecendo não apenas em nossa igreja, mas em todo o mundo cristão. Então, estamos exatamente naquele ponto onde Deus vai encerrar o seu trabalho. Ou estamos com Deus, ou estamos contra Deus. E eu oro para que nós estejamos com Deus e que tudo aqui que foi dito neste vídeo nos ajude a pensar seriamente sobre onde estamos. Uau. Uau. Thank you, Pastor. Nós fizemos algumas perguntas ao pastor Dennis Smith e uma delas foi sobre a expressão batismo do Espírito Santo. Como adventistas, nós entendemos essa expressão de uma forma, mas muitos cristãos entendem de outra, como o dom de línguas. Pedimos para ele falar um pouquinho sobre isso. Bom, o batismo do Espírito Santo, vamos dar uma olhada em João 14. Quando Jesus prometeu a eles o batismo do Espírito Santo. E Jesus disse no verso 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Então, Jesus está aqui prometendo o Espírito Santo, a quem o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem. Ele habita convosco e estará em vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ok, quando você olha para esses versos, olhe o que Jesus Cristo diz. Essa experiência que Jesus Cristo está falando não é para o mundo. Há uma experiência no Espírito para o mundo inteiro, que é o novo nascimento. Isso é para todos. Mas aqui é diferente. Isso não é nascer de novo. Jesus mencionou assim, o Espírito Santo está com vocês, mas estará em vocês. Há uma diferença. Desde o dia de Pentecoste, o Espírito Santo está disponível para estar em nós, não apenas conosco, mas em nós. E Jesus Cristo disse, eu voltarei para vós outros. Isso que quer dizer, quando o Espírito Santo está em nós, através do Espírito Santo, Cristo vive em nós mais plenamente através do batismo do Espírito Santo. Então, para mim, é isso. É também chamado de unção, é também chamado de plenitude do Espírito Santo. Todas essas palavras se referem à mesma experiência. No livro O Batismo do Espírito Santo, tem uma frase que fala assim, tem-se dito que se o Espírito Santo fosse retirado hoje, a maior parte do trabalho que se faz na igreja continuaria a ser realizada normalmente, e a maioria dos cristãos nem mesmo notariam a diferença. Eu achei essa expressão tão forte, e eu pedi para ele falar um pouquinho sobre isso, sobre como que nós sabemos se o trabalho que a gente está fazendo é com o Espírito Santo ou se são os nossos próprios planos. Ok. Quando você olha para João 7, isso. Me desculpe. Quando você olha para Mateus 7, muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor. Sim, Mateus 7, verso 20 em diante, Jesus diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, isso é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, fé, caráter, obediência. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto,
Haverá uma fome e um desejo em nosso coração de obedecer a Deus em todas as coisas. Isso não significa que não teremos dificuldades. Pode haver algo que gostamos e não deveríamos gostar. Podemos ter dificuldades com isso. Isso é normal. Mas quando queremos verdadeiramente obedecer a Deus, esse é o fruto. Isso significa que nós amamos a Deus. Nós realmente queremos servi-lo. Mas precisamos lembrar que aqueles que crucificaram a Cristo eram guardadores do sábado, eram reformadores de saúde, iam à sinagoga, à igreja, toda semana. Eles tinham todas essas coisas, eram dizimistas, mas crucificaram a Jesus. Então tem que ser algo que vem do coração. Por isso que você não pode julgar a outra pessoa. O que você pode fazer é orar. Veja essa oração do salmista. Purifica-me das minhas faltas secretas, afasta-me de pecados presunçosos. Isto são os pecados que eu conheço, que eles não têm um domínio sobre mim. E então o salmista diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis a ti. Certo? Então, os que estão verdadeiramente cheios do Espírito, esse é o desejo deles. Eles não querem ter nada a ver com Satanás. Se a inveja tentar vir, eu rejeito. Eu não quero inveja em nenhuma forma. Para você que tem um Espírito, você tem um desejo forte de realmente ser fiel a Deus. Sabe, no ministério, você pode ficar ocupado com o trabalho o tempo todo. Como pastor, você tem aconselhamentos, reuniões de comissão, todo tipo de coisas acontecendo. E se você não tomar cuidado, você começa a depender de fazer estas coisas ao invés de depender do Senhor. Eu costumo dizer às pessoas que eu não sei como pastorear, mesmo tendo estado no pastorado por muitos anos. O que eu quero dizer com isso? É que eu não sei o que Deus quer fazer hoje através do meu ministério. Na minha última reunião da comissão de igreja em New Haven, eu lembro-me de dizer, Deus me dizer assim, Dennis, você não orou a mim no começo dessa reunião. E eu disse, realmente, o senhor tem razão, eu não orei. Você nunca sabe o que vai acontecer numa reunião de comissão de igreja. Você pode pensar que vai ser fácil, mas de repente tudo se torna muito complicado, um assunto surge, e talvez você até possa pensar assim, não, mas eu sei como lidar com isso. Não, mas você não sabe. Porque Deus sabe o que você precisa para poder lidar com sabedoria com esse tipo de coisa. Então, a oração antes de uma reunião da comissão da igreja, muitas vezes é uma oração rápida. E aí a gente pensa, bom, agora vai começar o trabalho real. Como próxima pergunta, pedimos para o pastor dar alguns conselhos sobre como uma igreja pode se unir para ter um reavivamento verdadeiro. Quem estiver liderando, seja o pastor ou uma outra pessoa, eles precisam entender o que é o batismo do Espírito Santo, para ver que é bíblico. Atos 8 e 9, por exemplo, me mostram que não é uma conversão, não é um batismo das águas, é uma experiência diferente. E é claro que isso aconteceu com Jesus, ele nasceu do Espírito. O Espírito o conduziu, ele foi batizado nas águas, e então diz que ele estava orando, e então foi cheio do Espírito Santo. Então, nós precisamos explicar para as pessoas para que elas entendam o que é. Explicar diferentes aspectos de como a vida deles será impactada. E então, eles precisam orar pelo batismo. Eu já tive momentos em que eu orei e impus as mãos. É bom fazer isso. Você não precisa necessariamente impor as mãos. Havia uma senhora idosa na minha igreja em Wickenburg. Logo depois que eu comecei a ensinar esses temas na reunião de oração, ela foi para casa naquela noite, orou e pediu para ser batizada pelo Espírito. E ela disse que sentiu a maior paz que já havia sentido.
Ela simplesmente orou, reivindicou a promessa e recebeu. Às vezes você sente algo, às vezes não. Uma outra senhora, ela fazia parte de uma igreja pentecostal e então veio para a igreja adventista. A mãe dela sempre dizia, quando você receber o Espírito Santo, você vai sentir uma eletricidade. Então ela foi para uma igreja batista e ela foi à frente várias vezes quando o pregador batista a chamava, quando eles impunham as mãos sobre as pessoas, e ela nunca sentiu essa eletricidade. Bom, eu estava tendo essas reuniões evangelísticas, de revivamento, falando sobre o batismo do Espírito Santo, e uma noite, quando eu falei sobre esse tema, eu pedi que as pessoas viessem à frente, era um pequeno grupo, eu orei pelo batismo do Espírito Santo, eu impus as mãos pelas pessoas, e quando eu impus as mãos sobre ela, ela disse, eu senti a eletricidade. E eu não sabia do que ela estava falando, mas Deus sabia que era isso que ela precisava. Então, no caso dela, ela sentiu a eletricidade. Comigo, eu não senti nada. Então, depende da pessoa. Então, as pessoas podem, por exemplo, se reunir em oração e, se você desejar impor as mãos, a pessoa que impõe as mãos sobre outra deve ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós vemos isso na Bíblia. Ananias, por exemplo, ele veio e colocou as mãos sobre Saulo. E também Pedro e João foram até os samaritanos, oraram para que eles recebessem o batismo do Espírito Santo. E então, as pessoas podem se ajoelhar em oração, você pode fazer uma oração especial em prol do batismo do Espírito Santo. E se eu for em um grupo, eu peço que levantem a mão aqueles que desejam receber o batismo do Espírito Santo. Amém. Pastor Jobson também fez perguntas e neste momento você vai ouvir a pergunta dele mesmo sobre como é a rotina do Pastor Denis. Pastor Denis, tem sido um testemunho maravilhoso que o Senhor trouxe para nós e com exemplos fantásticos, mas eu queria lhe perguntar algo. Como é a sua rotina espiritual diária? Quais são as suas práticas? Ok. Veja, com a morte da minha esposa, eu agora não tenho mais que cuidar dela, então a minha vida mudou bastante. Então, eu acordo de manhã, eu me alimento, tomo uma bebida quente, como uma torrada, e então eu me conecto no YouTube, assisto músicas religiosas, e eu tenho esse momento de devoção pessoal. Tem ali as músicas, e aí eu, em alguns momentos, paro, oro a Deus, e ao longo do dia, Deus é um companheiro real para mim. Porque, especialmente agora, com a morte da minha esposa, sabe, cuidar dela exigia muito do meu tempo, mas agora sou só eu e Deus. E Deus se tornou muito real para mim. Então, Ele é um companheiro muito presente. Eu converso muito com Ele o dia todo. Sabe, eu agradeço Ele por tudo. Se eu estiver andando e estiver calor, e eu entro em casa e eu digo, obrigado, Senhor, porque está mais fresco aqui. Eu quero dizer, eu falo sobre todos os tipos de coisa com o meu Pai Celestial. Eu saio para caminhar, eu agradeço a Ele pelo bairro onde moro, que é um bairro agradável. E Ele é um companheiro o dia todo. E se eu estou preparando mensagens para apresentar na Campal da Associação da Nova Inglaterra, no final de junho, e eu estou trabalhando nisso. Além disso, eu dou aulas na igreja. Então, eu converso com o Senhor sobre esses materiais que eu estou preparando. Então, eu estudo, eu oro. É uma comunicação contínua
com o Senhor. Eu vou acrescentar algo. Na minha experiência, eu percebi que quando nós começamos a carreira como cristãos, Jesus é muito real para nós, mas o Pai é um pouco distante. Mas eu vim a descobrir, à medida em que eu cresci na minha experiência com o Senhor, que o Pai é muito real para mim agora. Eu falo com o Pai o tempo todo. Sabe, eu não preciso me esforçar para acontecer isso, simplesmente aconteceu. Eu vou compartilhar algumas experiências pessoais. Por meio dessa experiência com o Senhor, veja, eu estava, por exemplo, lendo o livro Patriarcas e Profetas, a história de Abraão, levando o seu filho para o sacrifício. Eu estava lendo essa história, que eu já havia lido muitas vezes, e de repente eu comecei a chorar. Lágrimas corriam no meu rosto. Eu passei a sentir a dor que Abraão deve ter sentido quando levou seu filho. Eu tive que parar de ler. A dor tomou conta de mim, e então a minha mente se voltou para o Pai. Oh, o Pai do céu está me mostrando algo a respeito dele mesmo. O que ele estava sentindo quando o seu filho se dirigiu para a cruz. E então, num outro momento, não muito depois da morte da minha esposa, você sabe, a perda de uma pessoa querida, a gente passa por muita dor. Um dia, eu estava passando por um daqueles momentos de luto intenso, saudade da Patty. Então, algumas coisas começaram a vir à minha mente. Sabe, quando Cristo morreu na cruz, eu não sei o quanto nós pensamos no Pai, mas, pelo menos na minha mente, eu costumava pensar, sim, ele sabia que Cristo haveria de ressuscitar. Então, é meio que eu descartava um pouco essa parte. Mas depois de ter perdido a Patty, minha esposa, naquele dia que eu estava meditando, eu me conectei com o momento em que Cristo estava morrendo na cruz. Sabe, a Bíblia diz que para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. E, em segundo lugar, eu descobri o seguinte: quando você perde o seu cônjuge, mesmo que você sabe que vai ver o seu cônjuge novamente, isso não diminui a dor agora. Não diminui a dor. Então eu pensei a respeito do Pai. Uau! Eu percebi que a quantidade da tristeza que você sente quando perde o seu cônjuge depende do relacionamento que você tem com o amor da sua vida. Bom, não havia amor mais perfeito do que aquele que havia entre o pai e o filho, então a tristeza do pai, ela era milhares de vezes mais intensa do que a tristeza que eu sentia pela minha esposa Patty. Então eu realmente entrei em sintonia com a tristeza que o pai estava sentindo quando Cristo estava naquela cruz. Eu não precisei mais me virar as costas para aquela dor que eu experimentava pela perda da Patty. Sabe, aquele sentimento ficou tão intenso que eu me vi em lágrimas. E eu pedi desculpas ao Pai pelo que eu fiz o seu filho passar. Então, o que acontece à medida que você cresce nessa experiência? Deus se torna mais real, Ele revela coisas sobre Ele mesmo que você não sabia, e esta eu considero uma das maiores bênçãos. Você aprende mais sobre Deus durante os momentos difíceis do que durante os bons momentos. Então, é mais ou menos isso que a experiência que você tem com o passar do tempo, Deus se torna mais real. Quer dizer, Deus fica mais perto de você. Acho que é o que mesmo que aconteceu com Enoque. Ele andava com Deus tão proximamente, tão perto, que simplesmente ele foi convidado para ir morar diretamente no céu com Deus. Essa é uma outra pergunta do pastor Jobson sobre a quem devemos dirigir as nossas orações. Pastor,
Muito obrigado por ter mencionado o assunto da importância do relacionamento com o Pai. Eu tenho uma pergunta. Eu cresci dirigindo as minhas orações ao Pai, mas eu vejo agora uma tendência. Muitas pessoas estão começando a orar a Jesus e outras também estão orando diretamente ao Espírito Santo. Você tem algo a dizer sobre isso? Sim. Eu não sou a favor de orar diretamente ao Espírito Santo. Não há nenhum lugar na Bíblia que nos diga para fazer isso. Eu posso agradecer ao Pai pelo Espírito, mas eu não vejo nada de errado em orar para Jesus. Mas o exemplo que Jesus nos deu foi orar ao Pai. Então eu acho que, conforme nos aproximamos do tempo do fim, as minhas orações, elas deixaram de estarem tão focadas em Cristo e passaram a estar mais focadas no Pai. Mas eu não vejo um grande problema as pessoas orarem a Jesus, porque Ele também é Deus. Bom, o Espírito Santo também é Deus, mas eu não vejo nenhum exemplo de oração feita ao Espírito Santo na Bíblia. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, que tal falar com os anjos? Não, não falem com os anjos. Não comecem a orar aos anjos. That's excellent. Bom, talvez você que esteja nos acompanhando até aqui tenha se perguntado: quantos livros será que tem dessa série de 40 dias de oração? Fizemos essa pergunta para o pastor e também se ele pretende lançar novos livros. Ok, eu já publiquei 15 livros. E existe um novo que está para sair, que será o número 16. E este é o que fala sobre o que eu estava comentando, a mensagem de Laodiceia, o selamento, a sacudidura, tudo isso. E ele será lançado ainda neste ano de 2025. Eu penso que este será o meu último livro. Essa é a minha convicção. Deus pode mudar isso. Eu não consigo escrever até que Deus coloque isso no meu coração. Por exemplo, o livro de número 15, que foi lançado este ano, quando eu comecei a escrever, eu tinha uma ideia sobre o que eu haveria de escrever. E eu estava passando uma luta muito grande com a enfermidade da minha esposa Patty e os desafios relacionados a isso. Então, eu pensei em cobrir o sofrimento dos cristãos, que os cristãos passam. Então, eu escrevi alguma coisa a respeito disso, já tinha algum material reunido, mas a maneira como Deus trabalha comigo eu comecei a não me sentir muito bem. Aquilo estava me inquietando. Então, eu deixei aquele material de lado e eu orei: Senhor, o que o Senhor quer que eu escreva? E então, tudo se encaixou. Eu soube que estava certo. Então, eu enviei e assim foi publicado. Então, agora, por exemplo, a sensação que eu tenho é que não vai haver outro livro. Eu acho que o que Deus fará comigo agora é me levar para viajar mais. Sabe, eu já tenho 80 anos. E, como eu estou já mais idoso, exige muita energia escrever, assim como exige bastante energia viajar. Então, eu acho que agora vou viajar um pouco mais. Eu quero acrescentar mais uma coisa aqui sobre pregar sob a unção do Espírito. Eu descobri isso como pastor. Semana após semana, eu não sabia sobre o que Deus queria que eu falasse, a menos que eu estivesse fazendo uma série. Mas se eu não estivesse fazendo uma série, eu não sabia o que Deus gostaria que eu viesse a falar. Eu não seguia necessariamente o calendário dado pela associação. Não, eu não sigo isso. Quando eu termino de pregar um sermão no sábado, eu começo a pedir a Deus, a orar a Deus, perguntando: Senhor, o que o Senhor deseja que eu fale? No domingo eu pergunto: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E normalmente pela segunda-feira eu já tenho o assunto que Deus quer que eu fale. E sabe, isso torna muito mais fácil preparar o sermão.
Quando eu prego o que Deus quer que eu pregue, a pregação torna-se muito mais fácil. E sabe uma outra coisa que eu começo a observar? Quando o Espírito Santo está numa congregação, há um silêncio. É como se o Espírito Santo tomasse conta de mim e expressasse para as pessoas: ouçam. Há uma espécie de reverência na congregação, eles estão atentos. E quando eu tenho a unção sobre mim, a pregação flui. Eu sei que o Espírito está comigo. Às vezes, no meio da pregação, eu oro: Senhor, esteja comigo aqui. Tu sabe o que as pessoas estão precisando. Então eu estou pregando, mas ao mesmo tempo estou orando. Então o Senhor está comigo enquanto prego e Ele me avisa. Quando é hora de parar, Ele me avisa. Se eu avanço além daquele ponto, tudo fica mais difícil, o sermão não flui e eu perco as pessoas. Então, pelo menos para mim, eu consigo dizer quando é o sermão certo. Eu sei quando eu estou pregando, quando é um sermão ungido. E eu sei também quando Deus está me dizendo quando parar. Então, do ponto de vista pastoral, isso tem sido uma grande ajuda para mim. E se alguém quiser falar com você, Pastor Denis, você tem algum e-mail, algum site, alguma rede social? Sim, eu estou aberto a isso. As pessoas podem me enviar um e-mail, podem publicar o meu e-mail, e as pessoas também podem visitar o meu site, spiritbaptism.org. Ao elas acessarem o site, verão ali todos os meus livros. E ali elas também podem se comunicar comigo. Eu recebo os e-mails do site e irei respondê-los. Muito obrigado, pastor. Tive um tempo muito bom com vocês. Pastor, muito obrigado pelo tempo dedicado a esta entrevista. Que Deus o abençoe muito e ao seu ministério. Para mim, foi um grande encorajamento. Acredito que foi também para a Adriana, para o William, e o será para todos os nossos espectadores. Convido você nesse instante para juntos fazermos uma oração com o pastor Denis Smith. Pai Celestial, agradecemos pelo tempo que tivemos conversando, agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Oh, Pai, muito obrigado por nos teres dado Cristo Jesus e também por teres derramado o Espírito Santo sobre nós. O Senhor providenciou tudo o que nós necessitamos, Pai, e te agradecemos por isso. Eu oro agora que o Senhor continue a usar este ministério através do YouTube, através de mídias, para ser uma bênção maravilhosa para tantas pessoas. Por favor, dê sabedoria, Senhor, para os que dirigem, para saber que temos a apresentar. E também abençoa pelas pessoas que vão assistir a estes programas. Tu sabes as necessidades de cada um. E eu oro para que o Senhor esteja com cada pessoa que assiste a este programa, para que, através do poder do Espírito Santo, o Senhor traga a convicção para eles a respeito de qual a experiência que o Senhor deseja que eles tenham, a fim de estarem preparados para a volta de Jesus. Eu oro para que este ministério continue sendo uma bênção para todos aqueles que assistem e acompanham este canal. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Então é isso, pessoal. Hoje você conheceu mais um testemunho do nosso quadro Qual a Sua História. O livro Batismo do Espírito Santo está em português e você consegue ter acesso através da editora CPB, tá bom? Agradeço também ao pastor Jobson, que esteve conosco, nos ajudando nessa entrevista, nos ajudando também com a dublagem. E peço que vocês orem pelo pastor Denis, pelo ministério dele, pela vida dele, também pelo pastor Jobson, que muito em breve vai vir aqui contar também sua história. E que vocês fiquem conectados sempre com Deus e buscando sempre a presença deles. Nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Que Deus te abençoe. Até mais e tchau, tchau.